Jó, capítulo 30, versículo 26. Diz assim: mas enquanto eu aguardava o bem, veio o mal, e esperando a luz, veio a escuridão. Jó, capítulo 30, versículo 26. Mas enquanto eu aguardava o bem, veio o mal, esperando a luz, veio a escuridão. Meus irmãos, que a palavra de Deus fale hoje ao teu coração, ao meu coração, e que nós possamos ser impactados pela mensagem que o Senhor nos tem para essa noite. Amém? Meus queridos irmãos, o livro de Jó é um livro muito interessante. Eu estive falando nele recentemente, quando nós falamos de orar pelos filhos e orar pelas pessoas amadas. E o livro de Jó é um debate intenso. Na maior parte do livro de Jó, há um debate intenso entre Jó e seus amigos. Até que vem Deus no final e desmonta o debate, os argumentos, tanto de um quanto dos outros, né? Mas o livro de Jó vai mostrando assim alguns lamentos daquele homem que era um homem preocupado em fazer a vontade de Deus, um homem preocupado em andar no caminho do Senhor, um homem preocupado com a ética de Deus, com aquilo que Deus valorizava. Assim era Jó. E aqui ele declara, né, no texto, que enquanto ele estava esperando vir o bem, lhe sobreveio o mal. Enquanto ele esperava a luz, veio a escuridão. Meus irmãos, a condição humana é uma condição que é suscetível ao sofrimento, que é exposta ao sofrimento. A nossa situação, a nossa condição como humanos nesse mundo, como pessoas, como gente nesse mundo, ela é uma condição que nos expõe, muitas vezes, à dor e ao sofrimento. E hoje nós vamos continuar a mensagem de domingo passado, porque nós temos como tema dessa noite a grande decepção. Foi a decepção de Jó que nós lemos aqui. Eu esperava o bem, veio o mal. Eu esperava a luz, né, a alegria, e veio a escuridão da dor, das tribulações, das angústias. Enquanto eu esperava, né, que eu fosse abençoado, e parece que sobre mim veio uma maldição. Assim é o desabafo de Jó, né? Nós estamos expostos, sim, todos nós, a circunstâncias que nos trazem dor, que nos trazem lamento. Quando as coisas estão bem, e especialmente quando nós somos jovens, nós achamos e pensamos que algumas coisas nunca acontecerão conosco. Nós pensamos que certas situações nunca vão acontecer com a gente. Quando se é jovem, isso é muito comum, mas até mesmo depois de vividos, quando nós estamos numa situação de estabilidade, ou de alegria, ou de bem-estar, momentâneo que seja, naquela condição a gente acha que o mal que assola o vizinho nunca irá assolar a minha realidade, a minha casa, a minha vida. Até que a gente se depara com ele, até que a gente, perplexo, se vê diante daquilo que no vizinho não era tão sentido assim, mas quando vem na minha carne, na minha vida, eu sinto mais intensamente. A gente acha, por exemplo, quando a gente é jovem, que a gente nunca vai sofrer um acidente, não é verdade? A gente acha que quando é jovem, que sai tarde pelas ruas, acha que nunca vai sofrer um ato de violência. Mas o fato é que todos nós, jovens, maduros, adultos, idosos, todos nós estamos expostos ao sofrimento, estamos expostos às dificuldades, a coisas ruins. E quando a gente está buscando a Deus, quando a gente é alguém que ora, que busca, que lê a palavra, que aprende dela, que frequenta uma classe, que frequenta grupos da igreja, que participa do louvor, a gente começa a achar também que certas coisas também não nos sobrevirão, porque a gente, meus irmãos, a gente acha que está blindado.
Mas a verdade é que nós somos de carne e osso, sangue, órgãos, somos formados de muitas ligações químicas, muitas substâncias químicas, muitas enzimas, muitos aminoácidos são sintetizados, e eu não vou nem falar essas coisas porque eu já esqueci, que eu estudei há muito tempo. Mas o fato é que nós somos gente. E eu falei domingo passado e repito agora, por sermos gente, nós estamos suscetíveis, estamos expostos a sofrer, a dor, a perda, estamos expostos a decepções. E o tema tem tudo a ver com isso. O fato é que coisas ruins acontecem, e como acontecem. Coisas decepcionantes acontecem, e como acontecem. A gente acha que está tudo bem, que está caminhando bem, e de repente um buraco, uma cratera abre no chão e a gente cai dentro dela e se quebra todo. Isso pode ser literalmente falando, né? Ou pode ser uma metáfora dos nossos relacionamentos, da nossa vida. A grande decepção muitas vezes chega na minha casa, chega na minha vida. Né? O problema, meus irmãos, é que a gente, quando se depara com uma grande decepção, a gente está desprevenido. A gente não espera, por isso decepciona. Porque se eu esperasse, eu não ficaria decepcionado. Dizem que quem decepciona a gente não são os inimigos, não é verdade? Eu li isso outro dia, achei interessante. Quem nos traz decepção não são as pessoas que não gostam da gente, ou que a gente não gosta. Quem nos traz decepção são as pessoas que a gente ama, por exemplo. A gente ama. Então, eu amo aquela pessoa, eu não espero que ela me decepcione, por isso eu fico decepcionado. Eu não espero aquela atitude, por isso eu fico decepcionado. Eu não espero aquela traição, por isso eu fico desapontado, fico decepcionado. Certamente, meus irmãos, eu já decepcionei várias pessoas. Você não esperava que eu tivesse aquela atitude, eu tive. Você não esperava que eu dissesse aquilo, eu disse. Você não esperava que eu fosse tão insensível, e eu fui. E se alguém está aqui com isso no coração, por favor, me procura depois e me dá uma grande bronca e recebe meu pedido de perdão. Desculpa, Regina, se eu te fiz alguma coisa. Meus irmãos, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer quando eu me deparo com aquilo que é ruim para mim, com o mal? Quando eu recebo o mal no lugar do bem. Jó, aqui está falando, eu esperava o bem, veio o mal. Quando isso acontece, o que eu devo fazer? Porque se a Bíblia tem resposta para tudo, ela deve ter resposta para isso também. Porque isso é da nossa existência. A gente esperar que venha a bênção, mas vem a tragédia. A gente esperar que venha a luz, e às vezes a gente vê numa escuridão tão densa que a gente não sabe nem que caminho seguir, a gente não tem nem noção do que fazer. O que decidir? Como agir? O que fazer? Quando eu estou no lugar escuro, ao invés de estar no lugar iluminado. Quando eu estou numa situação sem bússola, sem GPS, sem rumo, sem o que dizer, sem o que orar, sem ter palavras nem para falar com Deus. O que fazer? Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi é que eu não devo negar o sofrimento. Eu não devo negar o sofrimento. Às vezes a gente fica o tempo todo dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, que as coisas estão nos seus devidos lugares, mas elas não estão. Eu preciso reconhecer isso. As dores existem, estão aí, e está doendo, e eu tenho que dizer que está doendo, que eu estou sofrendo. Eu tenho que ter alguém com quem falar isso, e o primeiro tem que ser Deus, e depois as pessoas mais próximas de mim, mas eu preciso reconhecer que a dor existe, é admitir o sofrimento, é parar de colocar as coisas para debaixo do tapete, é parar de tampar o sol com a peneira,
É simplesmente dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Mulher, eu estou sofrendo. Marido, eu estou sofrendo. Filho, eu estou sofrendo. Pai, eu não aguento mais. Você precisa fazer isso. Reconhecer que não está bem. Reconhecer que você não é de ferro. Que você não é super-homem. Você não é super-mulher. Você é gente que sofre. E isso é importante. Reconheça a sua dor. Reconheça que ela existe. E a partir daí você trata. Muitas pessoas estão querendo, meus irmãos, encobrir, dizer que tem uma vida exemplar, uma vida ótima, quando está tudo desabando. Quando está tudo errado. Então é preciso reconhecer que sofre. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa fazer é crer que o Jesus alivia o sofrimento. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a palavra. E se você não conhece o Evangelho nem a palavra, venha aprender aqui. E você vai entender, vai perceber que Jesus não tem prazer no sofrimento, nem é indiferente ao nosso sofrimento. Você precisa crer que o Senhor conhece a sua dor, se identifica com ela. Lá no livro do profeta Isaías vai dizer que Jesus carregou sobre si as nossas dores. Nossas dores. Então Ele sabe o que você sofre. Ele sabe o que é um pai sofrer por um filho. Ele sabe o que é um marido sofrer pela mulher. Ele sabe o que é um filho sofrer pelo pai, pela avó. Ele sabe, porque Ele se identificou conosco. Ele se fez carne, Ele se fez gente e habitou entre nós. Ele presenciou a existência humana como um humano. Ele sabe da sua dor, Ele conhece a tua dor. A gente não tem que olhar o sofrimento e achar que o sofrimento é algo que a gente não tem jeito, é um karma. Os budistas acreditam nisso. Eles acreditam que existe o karma e a pessoa fica pagando pelos erros de vida passada. Isso não existe, meus irmãos, biblicamente isso não existe. Então você não tem que olhar seu sofrimento como algo que existe e pronto. É a sua maldição. Você tem que crer que Jesus pode te aliviar o sofrimento, mesmo no auge da sua dor. Meus irmãos, eu devo lutar contra a dor, e a melhor forma de lutar contra a dor e o sofrimento é confiando em Jesus, confiando nele. Ele não ficou insensível, porque a Bíblia mostra um Jesus que olhava para uma pessoa doente e curava. Ele se incomodava com o cego que clamava, com a dor daquele cego, e ele curou o cego. Ele se incomodou com o sofrimento do leproso e curou o leproso. Ele se incomodou com aqueles que tinham a alma perturbada pelo maligno e libertou aquelas almas. Ele se incomodou até com o sofrimento de quem perdeu uma pessoa amada e ressuscitou gente. Então eu preciso confiar que Ele é capaz de me curar da minha dor. Ele pode sim dar um basta nessa situação. E você veio aqui hoje para ouvir isso, que o teu sofrimento não é algo para você se acostumar com ele, se resignar nele, admitir que é uma maldição que vai te acompanhar pela vida toda. Você veio aqui hoje para ouvir que o Senhor Jesus tem poder para acabar com a dor que você sofre, que o Senhor Jesus tem poder para curar a dor que você tem, que o Senhor Jesus tem poder para acabar com essa culpa que você carrega, que o Senhor Jesus tem poder para te tirar dessa dor que tira o teu sono, seja ela qual for, que o Senhor Jesus tem poder para curar você daquilo que tira a alegria da tua vida,
porque você não consegue nem mais rir, você não consegue nem mais se divertir, você não consegue nem mais curtir sua família. O Senhor Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, a outra coisa que eu aprendo na palavra é que Ele não decepciona. Você pode ter ficado decepcionado comigo, mas Jesus nunca decepciona. Você pode ficar desapontado comigo, mas Jesus nunca desaponta. Lá em Romanos 8, 28, vai dizer que nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não é que tudo vai dar certo, não é isso. Mas é o simples fato de que, se somos chamados segundo o propósito dele, tudo o que nos ocorre é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Romanos 12, 2b vai dizer: a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável, sempre, sempre assim. Em Mateus 7, 11 vai dizer: se você é um pai, que mesmo sendo mal, você dá o melhor que você tem para a tua filha, quanto mais o Pai Celestial tem para te oferecer. Se você é um pai, que mesmo sendo pecador, dá o melhor para o seu filho, o melhor que você tem, quanto mais o Pai Celestial tem para nos dar. E quando a gente fala disso, meus irmãos, a gente está falando de ficar rico, não está falando de bênção material, tudo isso Deus nos provê, mas a gente está falando de paz. Tem gente que está com um carro zero parado na garagem, tem gente que tem dinheiro no banco, mas não tem paz, está caminhando nesse mundo sem paz. E o nosso Pai Celestial quer nos oferecer isso, paz. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele nos dá saúde para trabalhar, dá. Mas é mais do que isso. É Ele mesmo em nós, nos dando paz. E você está precisando de paz. Nos Salmos 36, versículo 5, vai dizer que a misericórdia do Senhor está nos céus e a fidelidade dele chega às mais excelsas alturas. Deus é fiel, por isso Ele não decepciona. A gente pisa na bola, a gente erra, a gente faz coisas que desapontam, mas Ele não. Por isso vale a pena confiar nele, vale a pena esperar nele. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração, o meu clamor. Ele está ouvindo o teu clamor hoje. Concluindo, meus irmãos, o tema do culto é a grande decepção. Qual o tamanho da tua? Qual o tamanho da tua decepção? Qual o tamanho do teu desapontamento? Qual o tamanho da tua tristeza? Qual o tamanho da tua dor? É grande, né? Pode ser enorme. Qual o tamanho? Coisa triste, meus irmãos, é ficar decepcionado. Ficar decepcionado é uma coisa triste. Existem muitas maneiras de ficar decepcionado. A gente fica decepcionado com o filho, a gente fica decepcionado com o pai, a gente fica decepcionado com o marido, né? No caso as mulheres, né? A gente fica decepcionado com a mulher, a gente fica decepcionado com o amigo, mas você não pode ficar decepcionado com Deus, porque Ele não está insensível à tua dor, nem tem prazer nela. A gente decepciona até... Eu fico decepcionado até comigo mesmo, com meus erros, com os meus problemas, com as minhas limitações, eu me decepciono. A gente fica decepcionado com a situação que a gente vive. Então, o desafio que eu faço para cada um de nós, e eu me incluo, é que hoje a gente possa entregar diante de Deus a nossa dor, o nosso sofrimento. Entregar diante do altar do Pai aquilo que está tirando o nosso sono, aquilo que está fazendo a gente ficar triste, aquilo que está causando nossas lágrimas, aquilo que está dando amargura para a nossa alma, que a gente possa entregar hoje, junto aqui, diante do altar do Senhor, a nossa grande decepção. João 16, 33 vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Essas são as palavras do Senhor Jesus.
no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu convido você a ter bom ânimo hoje e colocar diante do altar do Senhor a tua grande decepção, seja ela qual for. Que você possa receber de Deus nessa noite a tua bênção, que possa receber de Deus nessa noite a tua cura, que possa receber de Deus nessa noite a paz que Ele nos promete. Amém.